Boa noite, povo viajante, minha nação turística. Estamos aqui hoje nessa live do Eu Respiro Turismo com a super psicóloga Gisele Ferreira, do perfil @psicóloga Gisele Ferreira. Depois eu vou deixar aqui para vocês o linkzinho dela, o arroba dela, para vocês poderem acompanhar o trabalho dela e também se quiserem conversar sobre várias coisas que vocês estão sentindo, que vocês estão precisando. Ela é uma profissional da saúde super conceituada, uma ótima profissional. Conheço de longa data e sei do que eu tô falando. E hoje a gente vai ter o prazer de conversar com ela, para falar com ela sobre inteligência emocional, mas no lado profissional, voltado para turismo, que a gente vai conversar muito sobre isso, porque a gente tem que saber lidar com os nossos sentimentos em relação ao trabalho, à nossa vida pessoal, saber conciliar tudo deixa às vezes a gente um pouco enlouquecido, com a mente conturbada, e a gente tem que aprender a lidar com esses sentimentos se a gente quiser fazer um bom trabalho, um bom atendimento, se a gente quiser também viver uma vida mais tranquila. Então isso é muito importante pra gente. Só aguardando a Gisele aqui. Ai, Olá, tá me Gisele, ouvindo? sim, te ouvindo bem. Boa Tudo noite. certinho. Boa noite, Gi. Um prazer estar com você de novo, né? Aqui no Respiro Turismo é a segunda, né, que a gente está fazendo. Eu A acho que gente conversa sim. com... É, a Mas a gente gente já fez outras lá no Potates também, né? E é sempre bom conversar, principalmente sobre um assunto importante como inteligência emocional, que as pessoas hoje em dia estão enlouquecendo, né, Gisele? Você que o diga, que a quanto é importante, psicóloga... né, a gente falar sobre as emoções. E quando você propôs nessa live, e é um tema que eu gosto muito, e é necessário, né, a gente aprender a gerir as nossas emoções, a gente saber lidar com as emoções de forma inteligente, né, consciente, para a gente poder se comportar ou até agir de forma apropriada, né? Porque às vezes a gente acaba, depois de uma atitude, depois de um comportamento, a gente para pensar e avaliar, nossa, eu poderia ter feito de outra forma, não era bem assim que eu queria me comportar ou me expressar, mas no calor das emoções acabei agindo por impulso e aí acabei me comportando de uma forma que eu não gostaria e com isso gerou um sentimento, uma emoção em alguém e também gerou na gente mesmo, né? Porque quando a gente também tem um comportamento mais agressivo ou mais impulsivo que acaba machucando outra pessoa, a gente também, de alguma forma, se sente triste porque a gente acabou deixando alguém triste ou fazendo com que alguém se magoasse, se chateasse de alguma forma. Então, em qualquer situação, a gente vai lidar com as emoções, tanto de quem se comportou com outra pessoa de maneira inadequada, e quanto também quem é que provocou todo esse desconforto, toda essa situação. Então, da gente entender que a gente precisa conhecer as nossas emoções e a gente tem que aprender a lidar com as emoções do outro também, né? É importantíssimo. Principalmente agora, né? A gente passou por um período difícil. A gente espera que esteja tudo passando, tudo melhorando, que 2022 seja melhor para todo mundo, tanto na questão profissional, questões pessoais também. E é esse momento que todo mundo deu uma surtadinha, né? Não teve como. A vida mudou de uma maneira que ninguém imaginava. E agora a gente está tentando voltar para a linha, colocar a vida em ordem. E eu achei muito interessante falar sobre esse assunto de inteligência emocional, para a gente já começar a implementar isso na nossa vida, para a gente se portar melhor em relação à nossa profissão, para a gente poder crescer, poder trabalhar melhor, conseguir também conciliar a vida pessoal com a vida profissional. E a gente vai tentar levar aqui um pouco mais para o lado do turismo, né? Que é a base, né, que o canal toma, que é o turismo, como turismólogos, profissionais de turismo, os viajantes podem se portar, se desenvolver através do turismo, melhorar, né, as questões de vida, de bem-estar, como se portar de uma maneira mais leve
que a gente consiga realmente ser feliz, né? Eu acho que o desejo de todo mundo no final é esse. Ser feliz em todos os quesitos da vida. Ser feliz na profissão, ser feliz na vida. É o que a gente deseja. E a gente conversando um pouquinho sobre inteligência emocional, a gente pode ajudar o próximo a tomar um caminho melhor para sua vida, né? E fazer com que 2022 seja melhor, conhecendo mais a si mesmo e conseguindo lidar com as emoções, né? Que eu acho que é o que mais mexe com a gente, né, Gisele? Isso aí. Eu até peguei uma frase aqui de Aristóteles, num livro também muito bom que fala sobre inteligência emocional, e até é bom a gente falar sobre essa frase, porque também tem muito a ver com isso que você estava falando. Diz assim: qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e de maneira certa, não é nada fácil. Então, da gente entender que se a gente for se comportar de uma maneira equivocada, se a gente for zangar-se, é muito fácil. Mas aí a gente entender que às vezes a gente se zanga com a pessoa correta é uma coisa, a gente vai lidar com aquela situação. Mas o pior de tudo é quando a gente não se zanga com a pessoa que acabou deixando a gente um pouquinho mais chateado, e aí a gente desconta na primeira pessoa que aparece na nossa frente depois daquela situação. Então é isso que a gente precisa entender. A inteligência emocional, ela vem para a gente entender que a gente não tem que descontar no próximo que vier. O primeiro que me aparecer aqui é o que vai levar tudo. Não é nesse contexto. A gente saber que a gente vai sentir essas emoções, que a gente em algum momento vai ser difícil a gente sair, por exemplo, numa viagem, né, com a família toda e tudo sair 100% perfeito. Não ter dificuldade nenhuma, não ter um filho chorando no meio do caminho, não ter um outro que está correndo no meio lá de algum ponto turístico e a gente quer ver outra coisa. Então, é no meio de todas essas situações conflitantes a gente entender que elas vão acontecer. Mas como a gente vai conseguir lidar e gerir com cada emoção, com cada situação, e como a gente vai conseguir lidar com as emoções que o outro está sentindo e que a gente também está sentindo. E às vezes na profissão é isso, né? O quanto a gente que trabalha com pessoas, porque igual que uma vez você falou, né? Que quem trabalha com turismo gosta de gente, gosta de pessoa. Mas aí da gente entender isso, gostar de pessoas, a gente que vai trabalhar com uma clientela, a gente tem que entender que a gente tem que gostar. Porque a gente vai encontrar público de tudo que é forma. Vão ter as pessoas mais empáticas, mais generosas, mais educadas. A gente vai encontrar todo tipo de pessoas, mas também a gente vai encontrar aquelas pessoas que são um pouquinho mais difíceis. Não porque elas querem ser mais difíceis, a gente também não conhece a história que está por trás da história de vida de cada pessoa que se apresenta na nossa frente. Ou então, até mesmo nas relações de um trabalho, né, Gil? A gente não sabe porque aquele colega, naquele determinado momento, falou com a gente de algum jeito um pouquinho mais ríspido, porque esse colega falou com a gente de outra maneira, e da gente entender que a gente não sabe o porquê de alguém se comportar de uma forma. Mas aí também o que é mais importante, a gente precisa ter o autoconhecimento para a gente saber administrar bem a forma da gente ser, e saber que quando a gente for se comportar, a gente vai se comportar de maneira consciente e não impulsivamente, né? Sim, com certeza. Gisele, vamos começar até você se apresentando, né? Não é a primeira vez que você está aqui no canal Respiro Turismo, mas aproveita e se apresenta de novo para o pessoal que ainda não assistiu a outra live, porque quem não assistiu a outra live está no Instagram e está no meu canal do YouTube também, lá. É só procurar lá no meu YouTube, Eu Respiro Turismo. Vocês vão ver a primeira live que eu fiz com a Gisele falando sobre qualidade de vida, utilizando o turismo como forma de bem-estar, né? Se apresenta aí, Gisele, para a gente, por favor. Como a gente já estava conversando, né? E ela apresentou tão bem, né? A minha pessoa, né? Agradeço aí a sua apresentação, sou psicóloga. Nós já somos amigas, eu sei que você é top. Especialista, né, em psicologia humanista existencial. A gente também fez uma formação, né, de life coach juntas.
E aí a gente tem toda essa expertise para falar um pouquinho também da inteligência emocional, porque também a gente estuda bastante na formação, né? Em relação à inteligência emocional. E o meu trabalho também é igual a gente estava falando, né? Do turismo que gosta de pessoas, no meu trabalho não é diferente. Ainda mais que é uma área da saúde, então a gente tem que puxar as pessoas. A gente tem que ser Sim. empático, a gente tem que ser acolhedor, a gente tem que saber que a pessoa que está ali na nossa frente é uma pessoa que tem uma história, que pode ter sido uma história boa, mas pode ter sido uma história que às vezes a gente nunca pensou que alguém viveria alguma situação dessa. Então a gente tem que tirar todo o julgamento, tudo aquilo que é a nossa experiência, a nossa vivência de vida, para quando chegar alguém e a gente acolher, a gente poder acolher aquela pessoa com aquele olhar que a história dela, independente se às vezes a gente acha, né, isso é bobeira ou bobagem, não é? Da gente entender que mesmo que seja bobagem para um, para o outro que vivencia, não é a história dela. E a gente precisa ter esse olhar de acolher e dizer para o outro que a história dele, se ele sente, é porque faz sentido. E se ele está chateado ou magoado com alguém, mesmo que às vezes a gente saiba que às vezes em algumas situações a gente está errado, mas que naquele momento a gente não se deu o braço a torcer, a gente precisou lidar daquela forma, a gente precisa também entender que antes dele entender quem estava certo ou errado na situação, ele tem um momento dele. Às vezes a gente é rabugento, às vezes antes da gente pedir desculpa, a gente reclama, mas também é a nossa maneira de conseguir entender as coisas. Então, qualquer relação, a gente também precisa validar o sentimento do outro e validar o nosso também. A gente é uma caixinha cheia de emoções. E eu falo sempre, a gente é uma caixinha cheia de emoções e a gente não conhece a metade daquilo que a gente sente. E às vezes eu faço até aquela pergunta, né? Como você está se sentindo? Ou o que você sentiu na hora que a situação aconteceu? Não sei, porque às vezes a gente não sabe. A gente só sabe quando a gente conhece bem a gente e sabe, eu fiquei bravo com você porque você falou isso, eu não gosto de ouvir isso. Então, por favor, tem como você não falar isso de novo? E aí a gente vai Às vezes a gente não moldando. sabe identificar, né? O enquanto é difícil identificar as nossas emoções, imagina ainda ter que lidar com as pessoas que durante o dia, durante a vida, vão passar e entrar na nossa vida e vão sair da nossa vida. Ou porque de alguma forma a gente também não se comportou ou não se comunicou de uma forma legal, como também aquelas pessoas que a gente também não conseguiu entender o porquê a gente não teve aquela conexão. Ou então porque a gente também não soube levar aquela relação para frente. Porque a gente foi imaturo, porque o outro foi imaturo. E a gente sabe que a gente tem essa capacidade de maturidade um diferente do outro. Então, às vezes, a gente quer ser muito maduro com quem ainda está imaturo. E aí não tem como pedir. Não tem como a gente pedir uma criança de 3 anos para se comportar como um adulto e ser responsável pelas atitudes dele. Então, da gente entender e da gente respirar fundo e da gente, às vezes, perguntar, porque tem muita gente que tem aquela ideia, né? Ah, nas entrelinhas eu já disse tudo que eu tinha para dizer. Na entrelinha a gente não disse nada. Porque nem a gente se expressou e nem o outro entendeu nada. A gente acha que falou, a pessoa acha que entendeu, e no final ninguém sabe direito o que aconteceu naquele momento, né? Nem o que o E outro ninguém estava se... sentindo, o que fez, o que deu errado. E por isso que a gente precisa dizer, por isso que a gente tem que falar. Às vezes, até mesmo naquele fato, fiquei bravo, então a gente precisa dizer, fiquei bravo mesmo. Você fica bravo, eu fico bravo. Então vamos tentar resolver. O que a gente pode fazer? Como a gente pode lidar? E não é dizer, gente, que mesmo que a gente estude, que a gente trabalhe com inteligência emocional, não quer dizer que a gente vai ser controlado emocionalmente o tempo todo. Que a gente vai ser as pessoas que vão tomar as decisões mais racional do mundo. Não existe 100%. Porque senão a gente às vezes, a Gil, a Gisele se comportam o tempo todo equilibradíssimas. Elas nunca vão ter um comportamento diferente disso. Não é. A gente às vezes também fica brava, a gente às vezes também se irrita. Às vezes a gente precisa respirar fundo,
Às vezes a gente recebe, né, uma mensagem no WhatsApp um pouquinho mais fora daquilo que a gente acha que seja até de uma comunicação mais sensível. Às vezes a pessoa é mais agressiva nas palavras, né? E a gente lê, a gente, nossa, respondo ou não respondo? Como eu vou responder? A gente tem que trazer todo aquele contexto da empatia. Calma aí, vamos ver, pode ser só a forma como a pessoa respondeu durante o dia, né, na correria. E a gente não supor nada, a gente perguntar. Isso também faz com que a comunicação ela fique melhor e que a gente consiga lidar melhor, até com os clientes, né? Até esse hábito de escrever hoje em dia, eles criaram os emojis exatamente por causa disso, né? Porque você escreve uma frase e a pessoa não sabe se você está escrevendo com raiva, se você está escrevendo feliz, se você está escrevendo triste. Então, uma frase, simplesmente uma frase, você pode interpretar de várias maneiras. Então, com os emojis, a gente até consegue expressar um pouquinho, né? Ah, gostei, tô feliz, tô triste, tô com raiva, tô pensativo. Dá até para a pessoa ter uma noção um pouco melhor de como você está escrevendo, né? É uma boa ideia usar os emojis por causa disso. Porque a frase em si, uma palavra, quando você fala assim, você tá bem, e a pessoa só fala assim, bem, ela pode estar bem, como ela pode simplesmente te responder que está bem, que não quer falar nada com você, não quer se explicar, não quer se expressar, não quer compartilhar. E às vezes a gente fica pensando realmente nas entrelinhas, né? Mas aquele bem significou o quê? Bem, ela tá bem, mas tá com raiva de mim, por isso que não quer contar o que aconteceu. Então, são muitas nuances que a gente tem, né? Essas questões de emoções podem significar qualquer coisa. Hoje em dia, a gente não sabe o que a pessoa está sentindo. E uma coisa interessante que eu acho que tem a ver, pontos em comum, que tem o turismo e a psicologia, é que a gente quer promover o bem-estar das pessoas. Esse é nosso maior interesse, é para isso que a gente está aqui. E segundo, que para a gente trabalhar bem, a gente tem que ser livre de julgamentos. Porque se a gente já chegar com julgamentos, a gente não vai entender o problema da pessoa, a gente não vai conseguir ajudar, a gente não vai conseguir resolver e a gente não vai conseguir se sensibilizar e entender o porquê da pessoa estar agindo daquela maneira, né? São dois pontos muito incomuns do turismo com a psicologia, né? Promover o bem-estar e a gente tentar ser livre de julgamentos, para a gente tentar entender a pessoa, aceitar do jeito que ela é, respeitar a forma como ela se posiciona, o jeito que ela fala. Claro que eu sempre falo aquele negócio, a gente não é obrigada a aceitar a falta de educação, a gente não é obrigada a aceitar tudo que a pessoa traz para a gente. Mas a gente tentar, pelo menos, entender por que aquilo está acontecendo, para a gente não se machucar muito, né, Gisele? Porque imagina, se a gente Isso. levar tudo que acontece no trabalho, um problema, às vezes, de uma pessoa que a gente não conhece, naquele momento responde mal, trata mal, e a gente levar isso para a vida, não deixar isso só no âmbito do trabalho, levar para a vida, levar para si, a gente acaba se consumindo, né? Se consumindo com aquele negócio na cabeça, me tratou mal, não gostei, tô triste, tô com raiva, quero largar tudo, vou responder mal, vou atacar de volta, né? Explica assim pra gente. Eu estava lendo, né, que a inteligência emocional é um conceito da psicologia para falar de como as pessoas lidam, né, com as emoções. Você estudou muito essa questão na faculdade? Como é que você começou a ver essas questões da inteligência emocional, de lidar, como as pessoas lidam, né, com as emoções? A gente estuda na faculdade, mas a gente sabe que na faculdade a gente vê um pouquinho de cada coisa, né? Que depois que a gente se forma, a gente vai se especializando, a gente vai pegando realmente um aspecto que a gente quer trabalhar, que a gente quer se aprofundar, que a gente quer estudar mais. Então, a inteligência emocional sempre me fascinou, porque a gente sabe da maneira como o comportamento, como as emoções, elas interferem em vários aspectos da nossa vida. Então, até com coisa pessoal. Então, de tantas coisas que hoje eu posso avaliar e tudo, eu trabalhei nessa empresa, nossa, às vezes eu me comportei dessa forma, por que será? Porque se eu fosse com mais maturidade, será que eu ainda não estava lá na empresa? Ou então estaria na psicologia? Não sei, mas a gente também entender
que é bacana porque a gente se interessa da maneira de como a gente vai gerir as nossas emoções. E como a gente vai fazer com que a gente lide de maneira mais tranquila, que seja uma coisa leve, que a gente reconheça as nossas emoções. E a gente vê que tem vários autores que falam sobre as emoções e o quanto isso é importante. Porque a gente é ser humano, e ser humano tem sentimento. E o quanto às vezes a gente vê a maioria das queixas que às vezes a gente trabalha, eu trabalho na clínica, e a gente vê dificuldade de se relacionar, de trabalho principalmente. Amoroso nem fala, né? E relações familiares nem vou citar, porque são as maiores queixas que a gente traz na psicologia. É a comunicação, é a dificuldade de se relacionar. No trabalho, então, às vezes, perda de emprego por conta que a gente não sabe se relacionar bem no ambiente de trabalho. Ou então porque a gente até não consegue lidar com a forma como as outras pessoas são, né? Nem a forma como a gente é. A gente não saber gerir a emoção do outro e acaba isso virando conflito. Às vezes tem perseguições no trabalho, a gente gera inimizades. E aí essa situação toda complica. Igual que você falou, chegou uma hora que a gente não quer mais estar ali. A gente acha que a gente nem nasceu mais para fazer o trabalho que a gente tem. E às vezes não é isso. Às vezes é só falta de autoconhecimento. E o quanto a gente conhecimento também, né? Que é fascinante, gente. Depois que a gente se conhece, a gente se conecta com a gente, nossa, a gente se liberta. A gente, igual a gente fala, a gente deixa de ser uma lagarta para se tornar uma borboleta. A gente voa leve. A gente não quer mais carregar peso de uma vida que colocaram pra gente. A gente se descobre com a nossa vida e a gente quer viver a vida que a gente merece, que a gente quer, que a gente deseja. Aquela vida, né? Outro dia eu ouvi até de um paciente. É bom a gente ter tesão na vida. E aquilo, de alguma forma, que ele falou, e depois eu fiquei pensando, realmente, às vezes a gente passa pela vida e a gente não tem tesão da gente amar a vida, da gente querer fazer coisas que a gente gosta, de calma aí. Tudo bem que tem momentos difíceis, a gente passa por situações difíceis. A vida também não é fácil, a gente sabe, mas a maneira como a gente aprende a lidar com ela tem muito a ver com o nosso autoconhecimento. Porque se a gente se Sim. conhece, a gente também vai usar o que a gente tem de melhor para poder lidar com as situações mais difíceis. A gente vai saber e aceitar que a gente passa por tudo isso. A gente fica triste, às vezes a gente fica infeliz, mas aí eu vou continuar aqui triste, infeliz, ou eu posso fazer alguma coisa para mudar isso? Ou então vou sentar aqui igual criança, né? Fazendo pirraça, vou ficar aqui. Enquanto a vida não der um jeito, eu não saio daqui. Não adianta, a vida não vai te tirar do lugar que você está. Se você não pegar e se levantar, você vai ficar aí chorando a vida inteira. Sem poder aproveitar os momentos bons também, né? É isso mesmo. A gente não deixa de sentir o que a gente sente. O que muda é que a gente aprende a lidar com o que a gente sente, né? Tá, eu tô triste agora. O que que eu posso fazer para melhorar? Ah, eu tô com raiva. O que que me acalma, né? Ou eu tô feliz. Como demonstrar isso da melhor maneira sem incomodar o próximo também, né? E às vezes as pessoas ficam muito felizes, às vezes querem gritar, querem. E às vezes não é o momento, não é o lugar, né? Saber respeitar o espaço do outro, né? A gente vê muitas pessoas, a gente acaba analisando o tempo todo as pessoas, né? A gente trabalha com muitas pessoas, a gente convive com muitas pessoas, é no transporte, é no trabalho, é na família. A gente acaba analisando as pessoas como elas agem de maneira diferente, quando estão felizes, quando estão tristes. A gente sabe que tem gente que quer gritar, cantar alto, dançar no meio da rua, e tem outras pessoas que, quando estão tristes, saem brigando com todo mundo, saem reclamando com todo mundo, né? São várias situações e a gente começa a entender como é que as pessoas funcionam. A gente tem que aprender a reconhecer como que a gente funciona, como o nosso pensamento funciona, como é que a gente, qual a melhor maneira de se acalmar, qual a melhor maneira de melhorar um dia triste, né? Como que a gente pode ir mudando essas situações. Mas assim, também A da gente gente. falando que temos que ter muita maturidade, papo bom. Já tá falando que tá gostando do papo. A Cristina mandando aqui lindonas pra gente.
Beijo, Cris. Bom ter você aqui com a gente também. Aí entraram várias pessoas, a Dani, o Fábio, o Alisson, Anne, Flávia. Agradecer a todos vocês por estarem aqui. O Mauro que está sempre aí, né, Gisele? Ah, é. Aline, Regina. Vocês podem mandando as perguntas de vocês também, as dúvidas que vocês tiverem, que eu vou lendo aqui para a Gisele, para a gente poder conversar. Se quiserem compartilhar também alguma situação, alguma coisa que vocês estejam passando e queiram conversar aqui com a gente, estamos abertos a isso também. Mas eu vou continuar aqui conversando com o que a gente já estava conversando antes. Começando assim, na profissão do turismo, pelo início, que é, Luciano está aí também, sempre uma ótima live. Aquele começo do turismo que escolher turismo. Muitas pessoas acham que não é uma profissão, como dizer assim, séria, que você vai ter que realmente estudar, que vai ter que se dedicar. Muita gente acha que é brincadeira, que é oba-oba, que é uma faculdade de quem não está a fim de estudar, fugir da matemática, aqueles clichês que, infelizmente, a gente sempre escuta em relação à profissão. E a gente começa a escutar das pessoas aquelas frases. Ah, escolhe uma profissão melhor, mais séria. Por que você não faz direito? Por que você não faz medicina? Isso vai te dar dinheiro? Não é melhor você procurar alguma coisa que você consiga se sustentar? Você consegue se sustentar com a sua profissão? Tem certeza que você vai estudar isso? Esse começo, imagina, a pessoa acabou de sair da escola, do colégio, terminou o ensino médio, escolheu fazer a faculdade de turismo e já se depara com essa enxurrada de comentários que a pessoa se sente perdida, se sente com medo. Nossa, será que eu estou fazendo uma escolha certa? O que eu faço? Eu escolho outra coisa? Eu continuo naquilo que eu queria fazer realmente? Para essas pessoas, já no começo assim, de profissão, quais as dicas que você dá para as pessoas poderem lidar com esses comentários que, infelizmente, vão haver? Já escuto esses comentários, ó, desde que eu fiz faculdade, há muito tempo atrás, e pelo que eu converso com as pessoas hoje em dia, os comentários, infelizmente, são os mesmos. O pessoal nem está mais criativo para inventar comentário novo. Eles continuam esses comentários. Que não é uma faculdade séria, que você vai ser turista, está estudando para viajar, né? Que a faculdade é oba-oba, não tem nada sério nisso. Qual a dica que você dá para essas pessoas que estão começando uma carreira e escolheram uma profissão que elas gostam, mas estão com essa enxurrada de comentários negativos e preconceituosos assim, ao redor do que ela escolheu fazer? Antes de tudo, a gente tem que entender que qualquer início de profissão, logo quando a gente sai da faculdade, a gente sabe que a gente sai com canudo e não tem trabalho, né? Tem gente que tem, não vão falar que é a maioria, tem gente que já sai da faculdade, já tem trabalho, já tem uma colocação no mercado de trabalho, e aí a pessoa já vai com uma expectativa em que ela já sabe o que ela quer fazer. Mas a maioria das pessoas sai da faculdade, vai para a vida profissional e elas ainda vão ter que construir um degrauzinho de cada vez. E quanto é difícil, a gente no início da profissão, a gente tem que lidar com as nossas inseguranças, com a nossa ansiedade, com os nossos sonhos, com as nossas frustrações, de saber que a gente passou 5 anos na faculdade e aí teve toda a expectativa de quem se formou, tem a expectativa da família que fala, ó, você já fez 5 anos de faculdade, agora está na hora de dar um jeito na vida, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a gente vê que a pessoa já sai da faculdade com tanta expectativa, às vezes com algumas dificuldades, e quanto mais a gente traz essas falas cheia, com falta de empatia mesmo, né? Cheia de preconceito, a gente, de vez de ajudar, a gente também está atrapalhando essa pessoa a poder encarar os seus medos, as suas angústias e ir atrás daquilo que elas desejam, que é o sonho. Porque ninguém entra numa faculdade, fica 5 anos, se forma para depois dizer, eu acho que não era bem isso. A maioria que se forma é porque quer trabalhar na área. Não estou dizendo que depois você também escolha fazer outra coisa, não tem problema. Mas, assim, tem pessoas que têm amor à sua profissão, ama
fazer turismo, né? Ama ser turismóloga. Então a gente entende que a gente tem que ajudar. Quais são as dificuldades? Vamos incentivar, né? O mundo já tá cheio de pessoas críticas demais. A gente tem que ser mais incentivador. A gente tem que incentivar o sonho do outro. Mesmo que às vezes a gente ache que não seja uma profissão que vai dar futuro, que não seja renomada, que não seja isso ou que não seja aquilo. Porque assim como tem na medicina e também no direito, tem pessoas que se formam no trabalho, na profissão, vão trabalhar em outras. Então, da gente entender que não é a profissão que vai fazer com que você tenha sucesso ou não. Vai ser sua dedicação, vai ser seu trabalho, vai saber que você, em alguns momentos, vai trabalhar horas e horas a fio, e você sabe que, às vezes, você vai, se for um médico, vai passar horas e horas fazendo plantão, que o início também não vai ser aquela mil maravilhas. Só se já tiver uma família toda de médicos, né? E você já sai da faculdade com o teu consultório montado. Sim. Né? Ou então uma família que tem uma agência de turismo, né? E você já tá feito. Mas Já quando tá a no gente. meio. Hã? Quando já tem uma agência de turismo, você já está ali no meio, você vai seguindo os passos da família. Fica um pouquinho mais fácil, embora não seja, né, essas mil maravilhas também. Porque eu fico imaginando, a pessoa sai do ensino médio com muitas inseguranças, né? Procurando o que eu vou fazer da minha vida. Já pensa, escolher uma faculdade vai ser pro resto da minha vida, eu nunca vou poder mudar, é isso que eu vou fazer. E às vezes não aconteceu comigo, porque graças a Deus minha família sempre me incentivou a fazer o que eu escolhesse. Contanto que eu fosse feliz, não importava o que eu fosse escolher para fazer de faculdade. E eles sabem o quanto eu gosto dessa área do turismo, acham que combina comigo. Então eu nunca tive esse tipo de problema. Mas eu escuto muitas pessoas falando: olha, eu comecei no turismo, mas assim, o pior, minha família, meus pais, que são as pessoas que a gente mais quer agradar, né? Ah, eu quero dar orgulho para meu pai, orgulho para minha mãe. E os pais começam a falar: ah, não, mas essa profissão que você escolheu é ruim, não tem nada a ver. E a pessoa já começa a se sentir, já está insegura, já começa a se sentir mais insegura ainda, né? De, nossa, será que eu estou fazendo a escolha certa? Eu quero tanto que minha mãe tenha orgulho de mim. Será que ao invés de fazer turismo que eu sempre quis fazer, eu devo fazer uma faculdade que eu não gosto, uma área que eu não gosto, para dar orgulho para os meus pais? Né? A visão dessa pessoa que já chega aqui cheia de insegurança, ter que ouvir das pessoas que elas mais querem agradar, dar orgulho, que ela não está no caminho certo. A cabeça da É pessoa isso. já começa. E também não ajuda, né? Se a gente quer incentivar, se a gente quer que o filho seja feliz, quer que ele tenha sucesso, quer que ele chegue no lugar onde ele deseja, é a gente incentivar, é a gente poder dizer, independente do cenário que esteja, você acredita? Você acha que vai dar certo? Então vamos embora. A gente está junto. E a gente precisa saber que numa relação familiar a gente quer ver o outro feliz, então a gente está ali apoiando. Então, quer ser do turismo? Vambora. Hoje em dia tá muito quer ser influencer, então vambora. Eu vou fazer um vídeo no canal, vou pro YouTube e vou viver disso. É o teu sonho? Então vambora. O que precisa, né? Vamos incentivar. Hoje a gente sabe que a vida profissional ela tá muito diferente. Então, não é só medicina, direito, essa engenharia, essas profissões que antes, né, tinham muito destaque, continuam tendo, não estou dizendo que não tenha, mas que hoje a gente tem uma gama de profissões. Então, que a gente hoje pode escolher aquilo que realmente a gente vai ter brilho nos olhos. Eu não sei se você lembra que a gente teve um gerente que sempre vivia falando isso, né? A gente tem que trabalhar com aquele brilho nos olhos, a gente tem que amar e gostar daquilo que a gente faz. Depois que eu escutei isso dele, eu nunca tinha sentido esse brilho nos olhos. Eu falei, gente, que história é essa de brilho nos olhos? Mas, assim, hoje em dia eu entendo. Quando a gente faz uma coisa que a gente ama, que a gente tem gosto de fazer, que a gente tem tesão mesmo de fazer, o brilho nos olhos vem. A gente está feliz, o brilho nos olhos é felicidade. É felicidade da gente acordar todos os dias e trabalhar e saber que a gente está fazendo
aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente quer. Igual você falou, o resto da vida. Eu não gosto muito dessa frase, porque tem alguns pacientes meus que falam, gente, parece que a gente está indo por purgatório, né? Resto. Não me restou mais nada da vida, então eu vou fazer isso. E aí, às vezes, a gente até brinca em relação a isso, do resto da vida. Mas a gente entender que a gente é o que a gente vai fazer, o que a gente escolheu fazer da nossa vida. É o que a E gente se tiver quer. algum momento, né, que a pessoa não esteja feliz, ela pode mudar o caminho dela, né? Sim, Eu lembro, quando eu fiz faculdade de turismo, tinha uma pessoa na minha turma que estava se formando comigo com 58 anos. Ela entrou para o turismo com 58 anos. Ela resolveu mudar a vida dela, mudar os ares, conhecer o turismo, gostou, quis se especializar com 58 anos. Hoje em dia ela tem mais de 70 já, né? E é uma pessoa muito estudada, está fazendo mestrado agora, fez pós-graduação, está fazendo mestrado, dá aula no turismo e ela ama. Começou com 58 anos. Né? Às vezes a gente fica pensando, eu tenho 18, comecei a faculdade de turismo. Tem gente que realmente não gosta, que sai, que vê que não é como imaginava. Porque o pessoal pensa, vai viver viajando. A gente viaja, mas a gente tem que ter a cabeça de que a gente está viajando no momento que o outro está se divertindo. Então, a gente tem que trabalhar para a diversão daquela pessoa. Né? Para a pessoa estar bem no hotel, estar bem no transporte que ela escolher, estar bem no restaurante, estar bem na cidade, ter toda a acessibilidade que ela precisa. Então, nosso olhar é para o bem do outro, a diversão do outro, não é a nossa. Na maioria das vezes, a gente vai estar até tenso, querendo que esteja tudo tão perfeito, e a gente vai ficar tenso, correndo de um lado para o outro, olha, vamos fazer aquilo, melhor ali, passa esse recado, vamos resolver aquela questão que apareceu. Então, a gente vai estar naquela tensão enquanto as pessoas estão se divertindo. A gente pode até estar viajando, a gente pode até estar num lugar lindo, maravilhoso, com uma vista deslumbrante, porque a gente trabalha com a beleza, né? A beleza dos lugares, dos atrativos, dos equipamentos turísticos, mas a gente está lá trabalhando naquela tensão de estar tudo perfeito, enquanto a pessoa está relaxando. E às vezes a pessoa começa a estudar turismo e vê que não é aquela diversão toda, aquela viagem, opa, não tem matérias importantes. Gente, tem muita contabilidade. A gente tem aula de psicologia turística também para tentar entender. A gente tem aula de direito também, do direito do turismo. Então, são várias questões que a gente tem que estudar e que as pessoas não percebem quando entram na faculdade. Podem achar, não tem nada a ver comigo, sai. Ou então entra, termina a faculdade, no final descobre que não era aquilo, sai. Mas quem quer, descobre que aquilo é uma paixão, que é a vida, continua. Os comentários podem entrar por aqui, sair por aqui, a gente vai sempre ouvir. Né? A gente conversa entre nós aqui, os profissionais da área, a gente brinca, né? Faz vários memes das frases que a gente escuta em relação ao turismo. Mas, assim, se a gente gosta, entra por aqui, sai por aqui. A gente tenta explicar para a pessoa, olha, não é assim do jeito que você está pensando, é dessa forma, daquela forma. Tem gente que se irrita, né? Tendo que explicar 1000 vezes a mesma coisa. Mas, no final, a gente que tem que educar. Não tem jeito, a gente não vai conseguir enfiar na cabeça da pessoa que é aquilo. Mas a gente pode orientar, né? Se ela estiver disposta a entender o que a gente realmente faz. Eu acho que vale a pena a pessoa, se gosta da área de turismo, continuar na faculdade, né, Gisele? Seguir em sim. frente com o sonho. Em qualquer profissão, né? Se é o que você quer, vamos. A gente vai ter que lidar, que a gente está falando hoje da inteligência emocional, a gente vai ter que lidar com a expectativa nossa e com a do outro. Mesmo que não seja, que a expectativa do outro não seja satisfeita nesse momento, que você decidiu fazer uma coisa que você gosta, é ele entender que ele vai ter que lidar com as expectativas dele. Não é a gente que tem que suprir essa expectativa. O outro que tem que entender. E a gente precisa também, enquanto pais, né, que a gente está falando da família e das pessoas que estão à nossa volta, amigos, enfim, que faz essas brincadeiras, a gente também precisa entender
é a profissão do outro, é aquilo que movimenta ele. Então, se a gente tiver um pouquinho de respeito, de empatia, nossa, a gente vai estar incentivando a pessoa a ir mais longe ainda. Porque ela vai ter mais garra, ela vai ter muito mais motivação. É porque também a gente vai aprendendo, né? Vai, de tanto a gente ouvir, né? Chega uma hora que a gente já vai estar brincando, a gente faz meme, a gente se diverte com isso, mas que no início eu entendo que seja difícil. Assim como todas as profissões, no início a gente escuta bastante coisa, né? Na minha também vai, não me analisa não. Eu queria que tivesse um curso de psicologia para eu fazer. Gente, não tem como ter um curso de psicologia. Vai fazer, vai fazer a faculdade, que é um curso assim técnico, né? Estuda 1 ano e meio e você está formado para entender o ser humano. Mas não é isso, gente. É fazer uma faculdade, saber que você vai ter que se dedicar, vai ter que fazer 5 anos, estudar pra caramba. E entender que depois de formado você vai continuar estudando pra caramba. Que é você faz especialização, você faz curso de várias áreas que você tem interesse de se especializar, de você estar em contato e levar o teu trabalho cada vez mais para o teu cliente. Então, vocês também trabalham, continuam, fazem um curso aqui, fazem um cursinho ali, né, para poder você ter muito mais para oferecer. Às vezes a gente faz curso até de outras áreas, né, para a gente poder oferecer ainda mais coisas para o nosso cliente, né? E é isso que é importante. Isso acontece também na psicologia, né? Eu escuto às vezes muitas pessoas falando: nossa, eu sou boa em dar conselho, adoro escutar a pessoa. Não precisa de uma psicóloga, não. Conversa comigo que eu sei conversar, eu te dou conselho. A pessoa já acha que é fácil assim, né? Eu adoro escutar as pessoas, conversa comigo. E eu sou desde criança que eu sou psicóloga. Eu sou psicóloga das minhas amigas desde criança. E não imagina o quanto que o profissional tem que estudar, tem que conhecer. E dá muita cabeçada na vida também, né? Porque a gente aprende, às vezes, fazendo, ouvindo o outro. Às vezes a gente não sabe lidar com uma situação, vai procurar um profissional mais experiente. Até você conseguir, né, Gisele, lidar com aquilo. Você também escuta muito isso da sua profissão, né? Sim. E quando pega o Uber que descobre que você é psicólogo, é uma maravilha. Eu faço teu trabalho, falta quase dizer, eu faço teu trabalho aqui todos os dias, né? Porque eu ouço todo mundo. Ouvir é diferente de escutar. E ter uma escuta qualificada é diferente da gente fazer um aconselhamento com o outro. A gente precisa entender isso. Ouvir, todo mundo ouve. Mas assim, saber lidar com cada situação, você vê a pessoa ali em sofrimento e ela tendo uma descarga de emoção na sua frente, não é qualquer um que sabe lidar. Porque quando alguém chora na nossa frente, a gente, a primeira coisa que fala, não chora não. Não, vai passar, não isso. A gente já vai dando um monte de coisa para a pessoa, dizendo para a pessoa o que ela tem que fazer ou deixar de fazer. Então imagina, se você acha que o outro sentar na sua frente e contar da vida dele, que a gente está preparado para ouvir. Então, aí da gente querer dar conselho e não querer que a pessoa melhore. Então, da minha área, a gente não tem como a gente dar conselho. A gente precisa fazer com que quem está ali na nossa frente entenda como ele sentiu, como ele se comporta, quais são as emoções que estão o tempo todo ali, que ele não sabe lidar, a imaturidade, as inseguranças, as queixas, os medos, as angústias. E ainda mais, né, o sofrimento psicológico, no qual chega a depressão, os transtornos, enfim. A gente saber que tem como a bipolaridade do paciente chegar na nossa frente e ver que o comportamento dele a todo momento, ele perde pessoas, ele não consegue se relacionar, são relacionamentos muito conflituosos, da gente entender que a gestão das emoções para eles é muito difícil. Eles alteram de humor o tempo todo. Aí a gente acha que numa conversa de 5 minutos a gente vai dizer faz isso, faz aquilo, está resolvido. Não tem como. Então a gente precisa entender e respeitar a profissão de cada um. Né? A gente não tem como. É igual falar, né? Não deu nada certo para mim. E esse negócio da pandemia, que eu não consigo nem mais ouvir de se reinventar. Mas também a gente tem que ver se a pessoa quer se reinventar. Porque se você não se abrir para você inovar, para você querer fazer coisas novas, você vai continuar na mesma, e tudo bem. É sua posição, você pode continuar no emprego que você se sente frustrado e reclamar dele a vida inteira, se isso for bom e importante para você.
você pode realmente escolher uma profissão, porque sua família quer que você tenha, e você viver a vida inteira reclamando, dizendo que você só está nessa profissão porque sua família que quis, que você, se você pudesse escolher, você ia ser músico. Você que tem que entender o que você quer fazer, qual a decisão que você quer tomar para a sua vida e quais consequências você quer encarar e que você quer lidar. Porque só vai depender de você. E a gente sabe que a gente consegue lidar com as emoções, mas muitas das vezes um dos aspectos também da importância das emoções é a gente saber tomar decisões. Então, da gente saber que se a gente deixar o outro escolher pela gente, vai ser muito confortável, mas quem vai bancar mesmo o resto da vida é você. Então, a gente tem que pensar muito. Eu me vejo fazendo, trabalhando nessa área minha vida inteira, eu me vejo me até o que a gente fala, né? Se aposentando nessa área, ou então hoje a gente nem sabe mais se tem aposentadoria daqui a alguns anos pra gente, mas assim, eu me Verdade. vejo continuando trabalhando até o dia que eu me aposentar ou não na vida, ou então de eu começar a trabalhar minha independência financeira, pensando que mesmo que com as normas aí da Previdência eu não me aposentar, mas eu vou fazer com que eu venha me aposentar, porque eu vou trabalhar para isso, eu vou criar aí uma previdência privada, eu vou construir alguma coisa que vai me dar uma rentabilidade quando eu me aposentar. E aí da gente ir pensando em relação a isso tudo. Que isso também é inteligência emocional, a gente trazer as nossas inteligências para a gente poder conduzir o nosso presente e também ter uma vida, um futuro confortável. Porque é o que a gente deseja, a gente trabalhar e depois também a profissão eu consegui também, agora que eu estou um pouquinho mais velhinho, eu consegui ter algo que me dê um conforto, que eu possa viver da minha profissão. E tentar sair desse círculo vicioso, né? Porque às vezes a pessoa se acostuma, né, de ficar nessa posição de reclamar, de que as coisas não vêm, que as coisas não chegam, e às vezes nem procuram, né, fazer um curso diferente, qual a área que está aumentando de procura, o que eu posso pegar daquela outra área que não tem nada a ver com turismo, trazer para a área e inovar com uma sugestão que ninguém pensou antes. Ou então trabalhar em alguma coisa que as pessoas já trabalham, mas fazer do seu jeitinho, fazer diferente, né? Porque o que eu vejo muito é esse círculo vicioso meio que parece que a pessoa se prende ali naquela reclamação e se agarra nela como se ela fosse uma boia, que se ela soltar aquela reclamação, ela vai se afogar, alguma coisa do tipo, né? Tentar sair disso e abrir a mente, realmente, né? Não ficar fechada, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Tentar abrir, escutar aqui, ali,